para isso, eu vou pedir ajuda dos universitários. Guilherme, vou te chamar aqui, meu querido. Boa noite para você. Obrigado por atender aqui o meu convite novamente para a gente falar dessas coisas todas aí que em relação à cultura, à política, a esse Brasil e o que a gente tem aqui como eu disse, né? Vou falar pela terceira vez, diagnóstico e tarefa, porque Obrigado, Thalita. a Não, situação desculpa, tá pode concluir, por complexa. favor. Não, não, tá tudo certo. Você tá me ouvindo, né? Estou te ouvindo perfeitamente. Vocês estão me ouvindo bem? Bom, Guilherme, olha só, eu estava, inclusive, dando uma olhada nos artigos que o Guilherme, gente, ele é professor e ele também é crítico cultural e ele escreve bastante para o Brasil de Fato. E aí ele tem vários textos, inclusive, super importantes e que colocam a gente para pensar aí a partir dessa lógica de como a gente pensar cultura no Brasil, né? Até como um elemento digamos, Guilherme, formador mesmo de consciência de classe, né? E aí tem um dos seus textos, eu acho que na primeira conversa que a gente teve, você até comentou, mas eu queria te ouvir até de maneira mais aprofundada a respeito. Você fala sobre a necessidade de uma criação do Instituto Federal de Tecnologias das Artes. Uhum. E aí, minha pergunta é: existe num horizonte mesmo do país essa formação, assim, a criação desse instituto, assim, de informação, você saberia dizer? E aí, junto com essa minha pergunta, investir na formação de novos artistas não deixa de ser uma forma também de estratégia política, por exemplo, para conscientização? Então, eu queria te ouvir um pouco sobre qual que é o seu entendimento sobre essa questão mesmo, né? Tem no seu texto, inclusive, você diz, né, a importância de entender a economia da cultura para a riqueza nacional, entender a precariedade da formação pública para essa área e que há inúmeras profissões, acho que dessa área da cultura e das artes, que não têm formação pública federal. Então, eu queria te ouvir dessa sua defesa mesmo, e que eu concordo plenamente com você de se ter uma criação de Instituto Federal de Tecnologia das Artes. Oi, Thalita. Obrigado agora novamente, agradecendo você pelo convite, novamente participar da Cultura Brasileira. É uma honra para mim. Sim, eu faço, enfim, esse texto é especificamente sobre o Instituto, reivindicando o Instituto Federal de Tecnologias das Artes, é fruto muito das minhas pesquisas sobre formação artística, mas se você perceber, lendo esse texto, e aí falando para o público que não leu, enfim, que não tinha nunca parado para pensar sobre isso, sobre da onde vêm os artistas no Brasil, é, eu acho que ele tem duas perspectivas, né? Na verdade, o texto aí, e o principal é uma defesa enquanto dentro do próprio capitalismo, não estou falando nem de socialismo nem de nada, né? A questão o capitalismo brasileiro de periferia, subalterno ao interesse do grande capital, ele não desenvolveu a sua economia da cultura, né? Sendo que a economia da cultura aí das grandes potências é uma das áreas mais importantes de geração de dinheiro, de emprego, enfim, de capital, de divisas para o país, mas também é a principal arma de soft power, né? Que, enfim, a gente estava conversando aí, quais são os assuntos abordados, é a principal arma de digamos assim, de influência política no mundo inteiro, né? A influência política barra econômica barra cultural. Então, na verdade, a gente está num processo ainda, e o que eu falo é de nem para abastecer o capitalismo da cultura, a gente forma, a gente dá informações. E o que acontece? A partir disso, se a gente conseguir, em algum momento, formar profissionais, formar uma economia da cultura de fato fortalecida, como a Coreia do Sul, por exemplo, faz isso, a partir disso a gente consegue, de repente, ter uma perspectiva de esquerda dentro disso tudo. Então, o texto, na verdade, é um texto é um texto desenvolvimentista, digamos assim. Mas o fato é que tudo isso que você estava falando antes, né? Se a gente for pensar a guerra cultural que a gente vive, né? O poder de influência e de construção de narrativas e construção de relações afetivas com a massa que a extrema direita e que a direita liberal também tem. É importante dizer, e eu acho que isso
talvez muita gente não tenha parado para pensar, é que a gente vive, eu gosto de falar que a gente vive entre duas extremas direitas. A gente tem a extrema direita fascista, conservadora, e a extrema direita liberal, né? Não é que uma é moderada, a outra não, porque a extrema direita liberal, ela provocou uma série de guerras aí no mundo, guerras de conquista, guerras imperialistas, expandiu o neoliberalismo, porque produziu uma concentração absurda de renda, produziu fome, né, em última instância, em um monte de países aí ao redor do mundo, e do outro lado você tem essa extrema-direita atual, neofascista, que é nacionalista, como a gente está vendo nas mídias do Trump aí, né, um nacional-populismo aí, mas que também não tem, obviamente, nenhum tipo de preocupação com a classe trabalhadora. E aí, se a gente for pensar dentro dessa perspectiva e o que eles fazem, né, como essas duas extremas direitas atuam o tempo inteiro, criando relações de afeto, criando narrativas, criando é, desejos e encantamentos, a gente, obviamente, se a gente for ver o lado da atuação da esquerda, seja a esquerda moderada ou a esquerda radical, a gente está muitos passos atrás. E aí, dentro disso tudo, tem a percepção de que a classe artística, que é ela que em tese seria responsável por produzir cultura, o panorama que a gente tem no Brasil é de uma situação muito precária, né? A gente até tinha falado da exceção que a gente tem na área da música, porque a indústria da música promove distorções, onde a classe trabalhadora sonha em conseguir ascender socialmente por meio da música, mas o fato é que todas as outras linguagens artísticas, a gente tem uma formação de artistas muito precária, e aí esse artista ele vem geralmente de classe média alta. Então, acho que o primeiro ponto é conseguir defender a formação de novos artistas e a formação acessível para que a classe trabalhadora consiga, evidentemente, também produzir cultura, né? Falar sobre os seus problemas, sobre os seus sonhos, sobre os seus desejos. E aí, por que eu estou falando isso? Porque quando você estava dando o exemplo da igreja evangélica, né, o pentecostal, né, a questão não é se em quem eles acreditam, quem não acredita, igreja católica, budista, o que quer que seja. É importante ver a forma com que eles se estruturaram para fazer uma relação política cultural, político-cultural. É uma forma muito inteligente, autossustentável, né? Porque o Estado, inclusive, incentiva esse tipo de estruturação. Então, você tem, inclusive, isenção de impostos. É autossustentável porque você faz do ponto de vista das artes cênicas, é uma apresentação cênica, né? Um culto, uma missa, o que quer que seja, é uma apresentação cênica. E aí você tem, depois dessa apresentação cênica, uma passada de chapéu, né? Nada mais é do que isso. E aí é autossustentado pela própria plateia, digamos assim. Se a gente for pensar, comparando ao teatro, é isso que acontece. Acontece que as igrejas, de modo geral, e as neopentecostais principalmente, elas sabem identificar os medos, os desejos, os sonhos, os anseios. Por quê? Por que isso? Porque, principalmente, as lideranças dessas igrejas são feitas das mesmas pessoas que vão ser o público dessas igrejas. Então, há uma identificação de partida entre o fiel e o pastor, que gente de nós mesmos, né? E aí isso facilita muito o trabalho. E a gente, em contrapartida, a gente tem uma tradição da esquerda, do esclarecimento, que eu espero que cada vez esteja mais ultrapassada, que é eu sei a verdade, né? Isso, na verdade, é da esquerda, mas é uma tradição de boa parte da esquerda, mas que é burguesa, tá? A origem desse pensamento é o iluminismo francês, o iluminismo europeu. Esse pensamento esclarecedor, civilizatório do mundo, eu vou levar cultura para as massas, nada mais é do que a derivação do pensamento iluminista europeu. Nós sabemos o que é certo para vocês que são incivilizados. Então a gente ainda repercute aí, né? Tem uma derivação desse tipo de pensamento e às vezes parece que não existiu Paulo Freire assim na nossa história cultural, né? Porque o Paulo Freire tem inúmeros livros que tem vários que são sobre alfabetização, mas tem vários que são basicamente sobre imposição cultural, né? Eu tenho um livro especificamente que que é muito bom, eu recomendo muito para a esquerda de modo geral, que chama Comunicação ou Extensão. Esse livro do Paulo Freire, assim, é um tratado sobre como se relacionar com pessoas de outras culturas, sem ser impositor hierárquico de uma verdade, como você constrói junto, problematizando a realidade. E aí esse livro é o exemplo dos agricultores chilenos, que ele foi lá no Chile passar quando ele se exilou,
e ele foi tratar sobre agricultura, né, com eles. Enfim, é um livro super interessante, mas é outro assunto. Só para exemplificar aqui, nós tivemos Paulo Freire, e o Paulo Freire mostra que é fundamental a gente estabelecer relações horizontais com qualquer que seja o público. E aí, se eu consigo produzir artistas, se eu consigo dar uma situação material onde a classe trabalhadora consegue ascender, estudar e ter condições de produzir arte, não é mais o Walter Salles, que é um bilionário, que vai fazer uma produção, é esse mesmo, vai fazer uma produção cultural, né? Que vai falar do ponto de vista de uma classe média e tudo mais. Vai ser é, pessoas iguais a mim, né? E aí eu acho que é importante a outra questão. Esses formadores de cultura, que talvez uma das possibilidades seja com o Instituto Federal de Tecnologias das Artes, e aí porque, entrando especificamente nessa parte, Thalita, a gente tem uma modalidade de ensino, que inclusive o Lula defende muito e tudo mais, que é o ensino médio integrado. O ensino médio integrado pega esse adolescente de 13 a 17 anos, 14 a 17, 18 anos, que, ao invés de ser um entregador de iFood ou qualquer outro tipo de trabalho precário, ou até entrar no tráfico, o que quer que seja, né, um tipo de comércio ilegal, ele tem a possibilidade de estudar uma profissão, junto com o estudo, fazer estágio já na área e ter um emprego qualificado. A única coisa é que a gente tem o grosso, 99% dos cursos dos Institutos Federais de Tecnologia, obviamente por influência e lobby da indústria, do comércio, do agronegócio e da construção civil, os cursos são majoritariamente dessa área. As artes não são organizadas para fazer esse lobby, né? Infelizmente, a classe artística não é organizada para fazer esse lobby. E aí, se a gente tem 4% do PIB que vem da economia da cultura, a gente tem 1% dos cursos do Instituto Federal de de Tecnologia que são para a área das artes. Então, quer dizer, tem um gap aí, tem uma diferença muito grande entre oferta, né, de cursos e a participação da cultura na economia. Então, a questão é que se você tem essa pouca oferta, para esse tipo de curso, principalmente, eu gosto de chamar atenção para isso, ensino médio integrado. Você imagina o estudante com 14 anos que de repente a gente possa construir um curso de hip hop. O hip hop poderia ser transformado num curso de 3 anos de ensino médio. A pessoa vai fazer o ensino médio e vai fazer um curso de hip hop. Vai ver grafite, vai ver o breaking, vai ver o DJ, vai ver o MC, por exemplo, em 3, 4 anos. Isso pode ser transformado numa formação educacional. E aí o que acontece? Essa pessoa poderia muito bem trabalhar já na área, que é uma área que ele está produzindo cultura, ganhando dinheiro, o que quer que seja, e daí, para ele se expressar politicamente, é um pulo. E aí a gente está falando do trabalhador falando para o trabalhador sobre aquilo que ele vive, sobre aquilo que ele tá sentindo na pele, e, claro, sobrevivendo materialmente disso, conseguindo trabalhar, às vezes, como roteirista em alguma coisa, ou como técnico de som já numa produção audiovisual. Então, assim, é uma das estratégias possíveis, realistas, nesse momento, é, de você conseguir criar uma ponte com o que já existe, que é os Institutos Federais de Tecnologia. Eu acho que tem uma série de outras possibilidades para serem criadas, e eu estou falando tudo isso porque até inclusive o texto de outras palavras que você compartilhou comigo é bem interessante dizer isso. A gente precisa criar condições materiais, não idealizações, não assim, a gente pensa coisas incríveis e fala, precisamos fazer essa ação, precisamos fazer aquela ação. A gente precisa materialmente que os pobres tenham possibilidade, os trabalhadores tenham possibilidade de produzir cultura, né? E se sustentar através disso. E aí, obviamente, a luta política vai estar junto. E aí, só para finalizar essa primeira resposta, Lita, se você me permite, é que quando eu falo de cultura como soft power, da igreja neopentecostal como cultura, é bom fazer essa distinção sobre linguagem artística, tá? Linguagem artística é uma estrutura, é um tipo de forma de produção cultural que foi estabelecida há entre 500 e 400 anos pela tradição europeia, e a gente consome ela hoje, né? Ela, inclusive, no capitalismo tem a forma mercadoria, né? Para quem já leu alguma coisa de Marx aí, do Capital, a arte se estabelece nos nossos dias como forma mercadoria. Só que cultura não é só isso, né? Então, quando a gente fala
de que como ela pode ser política, de como o soft power atua, não é para eu convencer, não é para eu esclarecer alguém, é para eu estabelecer relações horizontais e afetivas, seja em qualquer lugar, porque aí, pensando cultura nesses termos, qualquer relação interpessoal é produção de cultura. Então, se no meio que eu tô, se eu tô falando para alguém do Rio Grande do Sul aqui, do Tocantins, do Acre, se no meio onde eu tô, a realidade que eu tenho, que aglutina pessoas, é um encontro de futebol segunda-feira à noite, é uma roda de samba no sábado, ou é uma caminhada das mães no domingo de manhã, são possibilidades de intervenção. E aí, lembrando que, dentro dessa perspectiva, a cultura é cultivo, ela não é pontual, ela é sempre processual, que é o que o pastor faz todos os dias na igreja neopentecostal. Ele está ali, ó, todos os dias, ouvindo alguém que o marido bateu, ouvindo. O problema é que às vezes é que daí ele defende o marido, mas a questão é, ele está sempre ouvindo os problemas e tudo mais, e ajudando. Isso vai criando uma relação afetiva que as ideias mais absurdas podem ser facilmente transmitidas porque existe uma relação afetiva de confiança. E essa relação afetiva de confiança, que qualquer relação cultural pode criar, é uma relação processual, feito dia a dia, que é aquele velho problema nosso da esquerda. Chega nas eleições, a gente vai fazer atuação. E aí, entre as eleições, a gente só convive com a nossa bolha, que já é convencida. Então, para quem ouve aí, principalmente para quem é da esquerda radical, pense sobre quem são suas relações. Se você vive numa bolha de pessoas que já concordam com você, e se você tem uma prática cotidiana de relação interpessoal com pessoas fora da sua bolha e que pensam o contrário de você e que você pode ser um vetor de relação afetiva e de confiança. Que aí no momento político, no momento de pautas, e aí digamos assim, a grande esquerda vai lançar pautas como o 6 por 1, você tem estabelecido uma relação de afeto e confiança que é muito mais fácil você trabalhar. Pelo outro lado, a extrema-direita está o tempo inteiro demonizando. E a demonização é: não escute essa pessoa em nenhum momento. Não se aproxime dessa pessoa. E aí a gente tem que trabalhar a relação cotidiana e se aproximar cotidianamente, que é o que a Igreja Católica fez com as comunidades eclesiais de base durante muitos anos. E às vezes a gente se perde, né? Ou pelo menos uma parte da esquerda, de classe média e tudo mais, é, às vezes não percebe que está só dentro do seu circuito falando para convencidos, né? E aí, quando a gente fala para convencidos, a gente toma susto nas eleições, a gente toma sustos políticos, né? Perfeito. E aí, você até tocou num ponto, inclusive, que a gente começou a trocar ideia na semana passada, que é a questão do soft power, né? Que até compartilhei com você uma notícia de que a principal produtora do filme Ainda Estou Aqui vai ter um aporte, aí, um incentivo do BNDES. E tá, tudo bem, digamos, e aí vai fomentar toda uma cadeia mesmo, né, de profissionais, da cultura, da arte, etc. Mas eu já vi algumas críticas em relação a justamente para onde são direcionados esses recursos. Por quê? Porque a gente está falando de uma produtora que já tem no teu currículo, no mínimo, um Oscar e que já tem toda uma estrutura, né? Quer dizer, onde fica todo o resto dos outros artistas que ficam o tempo todo com o chapéu na mão, inclusive, né? Precisando, ou ficam muito à mercê de editais, ou ficam ali no corre, né? O tempo todo no corre. E esse entendimento mesmo do soft power, porque não me parece, assim como não me parece que está no horizonte do governo a criação de cursos, né, de tecnologia das artes, eu não sei exatamente se há um projeto, de fato, do entendimento de soft power, ou seja, da importância mesmo de estar isso colocado enquanto um projeto mesmo no país, para fomentar isso. E se isso só vem por conta, digamos, do hype, né? O Oscar deu certo, o Ainda Estou Aqui, um filme, aliás, de muita qualidade, diga-se de passagem, né? Nem questionar isso, né? Um filme ótimo, excelente, com todas as críticas, inclusive, que a gente já fez aqui, etc., né? De recorte e tudo mais. Mas não tem, me parece, isso que eu queria te ouvir, Guilherme, um projeto mesmo, um projeto de cultura, sabe? Que entra a questão de soft power, que entra essa questão de tentar
criar mesmo uma estrutura como um entendimento de que isso é um aglutinador mesmo, né? Inclusive como aspecto eleitoral. Mas é que o eleitoral, acho que talvez isso que você está querendo colocar também, é uma consequência de um trabalho que é feito. Né? Ele não pode ser fim. Ele tem que ser, aliás, ele até pode ser fim em algum momento, mas como consequência, né? Ele não pode ser a única maneira de se entender mesmo se a gente está pensando a arte a partir de um viés mesmo mais à esquerda, mais ideológico, conectado com a classe trabalhadora, né? Sim. Eu acho que se a gente for pensar do ponto de vista do soft power clássico aí, eu acho que tem estudiosos que destrincharam isso muito bem, principalmente da Guerra Fria, né, o líder da Guerra Fria, onde pôde se estudar modelos, a gente está muito longe dentro dessa perspectiva, né, que é uma produção de soft power que vem do Departamento de Estado, que vem do Ministério da Defesa desses países, Estados Unidos, União Soviética, China, enfim, Europa, União Europeia, OTAN. Então, assim, a produção de soft, a gente não pode ser ingênuo. A produção de soft power durante décadas, inclusive no cinema de Hollywood, ele foi feito com participação da CIA, com participação do Departamento de Estado. A gente tem linhas narrativas aí, a promoção, inclusive com encomendas estatais, né? Então, do ponto de vista liberal, não tem nada de liberal nisso. Os Estados Unidos botou muito dinheiro público na construção do cinema de Hollywood, de uma série de outras ações, né? É, aí, enfim, isso a gente está realmente muito distante. E também pensando do ponto de vista de articulação das áreas do governo Lula, no caso, aí pensando ao Ministério da Economia, da Fazenda, ao Ministério das Relações Exteriores, defesa, né? Que defesa são inimigos que estão dentro do governo, mas não há uma articulação. Você vê ações isoladas, o próprio Itamaraty faz algumas ações de levar artistas brasileiros para o exterior, participação em feiras e tudo mais, mas é algo muito pulverizado, muito desarticulado, assim, sem dúvida nenhuma. Não há uma política organizada, nem dentro da lógica capitalista desenvolvimentista que o governo sonha e aí implantar, né? Aquela discussão que o Jones Manuel fez muito bem aí nas últimas semanas, que é possivelmente um governo neoliberal. Então, nem isso, na verdade, é. A questão do BNDES fomentando a conspiração é essa lógica desenvolvimentista, enfim, dentro do capitalismo, como o próprio BNDES tem uma participação enorme dentro da JBS, então, faz parte aí de um banco desenvolvimentista de financiar e criar essa elite capitalista brasileira, digamos assim, né? E aí a conspiração, como uma das maiores produtoras de audiovisual, né, uma produtora não só de cinema, como uma produtora de publicidade, faz sentido ela ser escolhida e tudo mais. Agora, pensando dentro que a gente está, em tese, um governo de esquerda moderada, centro-esquerda, e aí vendo do ponto de vista da esquerda radical, é, não há construção de um discurso de soft power de esquerda, assim, evidentemente. A gente tem, às vezes, ações de uma esquerda liberal, enfim. Agora, é óbvio que é urgente conseguir pensar nisso, primeiro para promover dentro da lógica capitalista de economia. Então, vou te dar um exemplo. E que ninguém percebe que é soft power, né? Como o Nobel. O prêmio Nobel é uma estratégia de soft power europeu, assim, absurdo, né? Todo ano o Nobel mostra quem são os grandes cientistas e principalmente quem é o grande pacifista mundial. E aí a gente repercute, a esquerda repercute isso, cai como um patinho numa estrutura de soft power de décadas, né? Centenária. Então, a gente tem que ter a dimensão de todas as estruturas possíveis que podem ser ações de relação internacional e cultural, de criação de construção de identidade afetiva e política. Como, por exemplo, um outro exemplo. Ninguém enxerga a Raíssa Leal, que foi aí uma figura do skate brasileiro, como uma figura que tem um potencial de ser um soft power brasileiro aí para o mundo afora, né? Então, uma menina jovem, super descolada e tudo mais, com uma brasilidade, comparando com outras atletas de outros países, enfim. A gente sempre pensa em linguagens artísticas clássicas.
Agora que a gente está com essa proposta de fomentar a conspiração, por exemplo, a gente está algumas décadas atrasado, né? A gente poderia estar no momento que a gente que a gente estivesse fomentando redes sociais brasileiras, né? Porque o grande soft power da última década, e aí nem é tão soft power, né? Porque a gente sabe que ela fomentou revoluções coloridas, inclusive, com manipulação de algoritmo e tudo mais, foram as redes sociais é, é, norte-americanas, né? Não é à toa que a China proíbe, a Europa está se degladiando, porque demorou para perceberem que era uma estrutura de poder através da cultura. Então, eu confesso que assim gostaria que tivesse um trabalho articulado dentro de esquerda no governo que pensasse todas as possibilidades de relação de impulsionamento de soft power e de uso da cultura para fins políticos e criação de relações afetiva-políticas com outras nações, mas ainda a gente está pensando só as linguagens artísticas clássicas e tudo mais, né? Então, tudo que a gente está falando aí do âmbito do militante de esquerda que está lá no interior, que está lá numa capital, que pode fazer no seu contexto ali, também não se faz em nível nacional, né? Que a gente Sim. poderia ter aí grandes impulsionamentos. E a gente falou do funk na última participação, na última entrevista, como o funk seria o K-pop brasileiro, né? Em termos para a economia, para o capitalismo brasileiro aí. Como se desperdiça isso? Acho que pensando inclusive, né, dentro do que você está falando, as próprias escolas de samba podem ser por exemplo, um processo de soft power, inclusive porque o conteúdo, né, quer dizer, as histórias contadas pelas escolas de samba são vou aqui parafrasear o clássico do samba da Mangueira, né? As histórias que a história não conta. Então tem um processo político muito presente, muito forte, muito pujante nas escolas de samba e que é uma grande oportunidade para a gente fomentar, inclusive, essas narrativas. Veja, Guilherme, esse ano a Tucuruvi, uma escola de São Paulo, foi rebaixada, inclusive, né? Estava no grupo especial, foi rebaixada. Num dos carros alegóricos tem um indígena gigantesco segurando a cabeça do Dom Pedro. Não sei se você viu essa foto, enfim, porque viralizou bastante, muita gente Eu vi. comentou, até os monarquistas fizeram nota de repúdio, etc. Enfim. Mas olha só a coragem, e são coisas que você vê em termos de disputa mesmo, sabe? Disputa sobre a nossa história, sobre aquilo que a gente precisa falar e que foi silenciado ao longo da história, da violência colonial e imperial, inclusive, porque tem gente que adora, inclusive, romantizar o Dom Pedro II, né? Dom Pedro II foi tão carniceiro quanto o pai dele, quanto toda a família Orleans e Bragança, inclusive, né? Mas enfim, isso é uma outra discussão. Mas enfim, eu estou falando, comentando a partir do que você trouxe, sabe, Guilherme? Porque tem uma coisa de você fomentar isso, de você entender, olha, essa família aqui, estou pegando só esse exemplo, ela fez isso com os povos indígenas. E a gente, entendeu? E a gente colocar isso como um discurso mesmo. Enfim, são coisas a se pensar mesmo, sabe? Como, por exemplo, a partir dessa linha do soft power, a gente entender que as escolas de samba podem ser um. Eu brinco, inclusive, fazendo aqui uma associação freestyle mesmo, assim, né? De que as escolas de samba elas são a nossa Hollywood. A Hollywood brasileira, o processo de criação de arte das histórias brasileiras está dentro dos conteúdos, dos enredos e dos desfiles das escolas de samba, sabe? Pegando o gancho, só para tipo, uma pequena parte, esse Distingue da Mangueira, né? Histórias. Me esqueci o nome, você Que falou. a história não conta. Histórias que a história Isso. não conta. Tem um carro alegórico do o carnavalesco, que é o puxa, agora Leandro vai me Vieira. fugir o nome dele. É o Leandro Leandro Vieira. Vieira. Formado em artes, um cara com bastante formação e experiência. Ele fez um carro alegórico, que é o Empurra-Empurra, né? Do Brejerê, o Monumento às Bandeiras, que tem em São Paulo, todo ensanguentado. Esse carro alegórico, para mim, tinha que ter virado. é, Monumento.
monumento, ou então pelo menos ser comprado por algum museu, né? O MAM, o MASP, o que é que seja. Assim, para mim é uma obra de arte, sem dúvida nenhuma, popular, né? Acessível, as pessoas veem, entendem e sofisticado ao mesmo tempo. Perfeito. Nossa, e tem muita coisa, viu? Muita coisa das escolas de samba que dá para se usar E mesmo como elemento de arte. eu acho legal falar que, assim, quando a gente está falando de soft power, se a gente for pensar a tradição norte-americana, os Estados Unidos inventaram as relações públicas, né? Que é uma disciplina, inclusive uma graduação da área de comunicação específica, né? A gente tem jornalismo, publicidade, propaganda, a gente tem relações públicas. E ele vem disso. E as relações públicas, na verdade, ele trabalha como eu quero ser visto pelas pessoas, né? Não é, como eu sou, é como eu quero ser visto pelas pessoas. Por isso que quase a grande maioria das empresas capitalistas, elas têm, às vezes, essas exterioridades aí que prejudicam muita gente, seja na natureza, seja de modo trabalhista e tudo mais, mas ela consegue construir uma autoimagem muito bonita, incrível, né? Para dar um exemplo bem claro, que a gente, por exemplo, não assiste um comercial de banco que fala do que o banco faz, que é guardar o seu dinheiro, no mínimo, né? Todos os comerciais de banco, eles são construções de uma imagem, de uma narrativa que nem fala o que o banco faz, né? Carro é assim, cerveja é assim, tudo é assim. Então, assim, se a gente tá pensando dentro dessa disciplina que os Estados Unidos inventou, que é como eu quero ser visto, né? Essa disciplina pensa outra coisa importante, que é a recepção da minha mensagem, né? Como que as pessoas recebem o que eu estou falando, como as pessoas me olham. E aí tem toda a tradição aí da semiótica que ensina muito sobre isso. E às vezes é importante a gente entender esse aprendizado, né? Então não é nem falar assim, vamos copiar igual, mas é que esse tipo de estrutura cultural se estabeleceu como padrão. E aí, quando se estabeleceu e aí, quando algo cultural se estabelece como padrão, quando a gente diverge muito, há um ruído disso. Vou te dar outro exemplo. Quando, por exemplo, uma marca nova de sabão em pó vai lançar um produto novo, é muito difícil ela fugir das cores da marca dominante, por exemplo. Depois, com o tempo, se ela consegue se estabelecer, a marca vai lá e faz mudanças nesse sentido. E aí eu tô falando tudo isso porque quando a gente vai falar de soft power, e aí eu tô falando da imagem da esquerda internamente dentro do nosso país, então pense aí, todos os companheiros que estão assistindo essa live, qual que é a imagem que você produz nas pessoas? E qual que é o tipo de recepção que as pessoas fazem da sua imagem, né? Da sua mensagem e tudo mais. E aí, a gente pelo menos começa a ter consciência disso. Não quer dizer que eu vou virar um estelionatário como o Pablo Marçal, que fala o que a pessoa quer ouvir, né? Óbvio que não. Mas não se colocar numa postura hierárquica e ouvir o nosso interlocutor. E não só num diálogo, como com relação à imagem, que é o que o soft power trabalha. Ele trabalha os discursos como as escolas de samba estão fazendo diretamente, discutindo questões fundamentais, mas ele trabalha a imagem de algo. E aí é importante a gente ter essa dimensão no âmbito do governo, né? Qual a imagem que a gente está trabalhando, né? Para onde que a gente vai? E aquela sempre aquela imagem de que o Lula sempre constrói de conciliação, né? Meio em cima do muro, e não sei o quê. Mas a esquerda também precisa pensar qual imagem que a gente tem para estabelecer diálogos, né? Aquela clássica imagem do radical, aquela clássica imagem do baderneiro, que é o que a extrema direita sempre fica usando para nos demonizar. E aí, quando a gente consegue enxergar do ponto de vista das relações públicas e da construção de imagem pelo soft power, né? Às vezes é uma ação que em si não tem nada de política, em si não está falando das nossas lutas, em si não está falando da nossa história. Mas essa ação que a gente faz, como por exemplo as cozinhas solidárias que o MTST fez, essa foi uma ação de soft power assim brutal, né? Então, para além de alimentar de fato real, você tem uma construção de relações de afeto ali cotidiano com as pessoas que estão se alimentando, né? E é construção de imagem, é construção de relação de afeto político. Então é importante que a gente tenha essa dimensão, como a gente é visto, como a gente quer ser visto e ouvir o nosso interlocutor para saber é, respeitar isso, né? E conseguir construir a partir disso. E aí, em âmbito nacional também, né? Em âmbito nacional, a mesma coisa. Qual que é a relação com as outras culturas, com as outras nações, enfim.
Perfeito. Olha só, aqui tem alguns comentários que chegaram, acho que o pessoal está dialogando aqui, conversando conosco aqui, enquanto você falava, Guilherme. A Natália só te saudando aqui, que bom te rever por Valeu, aqui, diz Natália, ela. abraço. O Peixe em Saboro está perguntando o que seria a chamada esquerda moderada. O que Não, eu você chamo acha? assim, mas é a centro-esquerda, às vezes o centro, essa esquerda liberal brasileira, enfim, essa tem várias definições possíveis aí, o PT, o Os PSD, o PSB, o progressistas. PDT, de modo Os geral. progressistas. Aliás, esse termo, os progressistas, ele assim, Ou os para mim ele tá. reformistas, enfim. Exato, exatamente. Aqui também, olha só, quem mais está comentando? É, Carolina dizendo, exato, vá procurar os cursos técnicos de cerâmica, ceramista, por exemplo, para formação de artistas, quase não usar. E aí, nesse texto aí do Brasil de Fato, desculpa, Thalita, é isso, na verdade e era um texto curto, eu acabei nem expondo a gente tem quase 40 áreas aí que não existe formação do Brasil, né? Para pegar o exemplo do ceramista ou do artesão, por exemplo, a gente tem 10 milhões de artesãos no Brasil, segundo o IBGE, que vivem disso. E esse artesão, ele se forma basicamente de pequenos cursos, vídeo na internet, aprender um pouquinho. E é basicamente a classe trabalhadora, são pobres que estão se valendo disso. São muitas mães, são muitas mulheres que não podem sair de casa, que às vezes está criando, tem que ficar em casa para criar o filho, para cuidar de alguém, o que é que seja, porque sempre sobe para a mulher, né? A tarefa do cuidado, infelizmente. Ou às vezes aposentado, precisa complementar a renda. E aí a gente não tem formação. E aí, quando eu falo de formação, é formação específica, técnica para o trabalho, mas evidentemente é uma formação política. Porque quando a gente for construir o programa de um curso de cerâmica, do que quer que seja, é importante a pessoa ter história, ter sociologia, para entender onde esse artesão se encontra. Por que o capitalismo destrói o artesanato de modo geral? Por que acontece isso? Então, junto com essa formação técnica, uma formação política que a gente precisa urgentemente fazer, né? E aí vão ser esses produtores que estão aí espalhados pelo Brasil, que poderiam ter a possibilidade de se especializar, de se refinar, viver disso com mais apuro, e aí, em termos econômicos, com um trabalho mais valorizado, né? Ganhando mais dinheiro, e aí fazendo, de repente, uma cerâmica, né, que conte, como, por exemplo, aquelas figuras tradicionais pernambucanas, que tem a Folia de Reis, que tem o Bumba Meu Boi, o que é que seja, você poderia fazer um protesto, uma greve, né? Então essa pessoa vai se politizando e vai se expressando pelo que sabe fazer. E também, né, só voltando na questão dos institutos de tecnologia de artes, é porque você também fomenta uma juventude que seja, né, que está ali no ensino médio, a sonhar em ser um profissional das artes, né? Não ficar apenas porque ser um profissional das artes em geral no Brasil é um privilégio, ou então fomentar esse discurso neoliberal do vencedor, né, Guilherme? Daquele que chegou no Exatamente. topo, daquele que conseguiu, e não ter isso como algo que é viabilizado pelo Estado, uma formação de uma instituição pública, e a possibilidade mesmo dessa juventude sonhar. Nem todo mundo quer ser engenheiro, nem todo mundo quer ser um dono de loja. De repente a pessoa quer ser um ceramista, né? De repente a pessoa E, quer ser escritor, a pessoa quer ser ator, cantor, poeta, bailarino, enfim, tudo que no que se refere aqui no campo das artes, né? e se você me permite complementar, para além do sonho, as artes têm uma questão muito importante. Diferente de outras formações técnicas que a gente existe pelo Brasil. Eu não estou formando um profissional para ser empregado por uma empresa. Eu estou formando um profissional que vai ter os meios de produção nas próprias mãos. Então isso é muito rebelde, isso é muito, inclusive, perigoso para o sistema. Porque quando essa pessoa se enxerga produtora de cultura e tem as ferramentas nas próprias mãos, ela não depende de empresa nenhuma, ela não está se profissionalizando para ser empregada por alguém numa empresa. Ela, dentro da casa dela, vai produzir cultura, vai produzir o sustento dela e cultura. Então, isso é radical, porque dentro do sistema capitalista é algo que é desalienante, né? A pessoa ter
a consciência de que ela, com as próprias mãos, pode fazer algo, não depende de empresa capitalista nenhuma. Então a gente tem o sonho e a gente tem trabalhadores que vão ter o conhecimento de produzir algo autonomamente. Isso é bem importante. Só para te dar um exemplo, a gente teve uma escola, a gente tem várias não, poucas aí, experiências pontuais de ensino técnico da área de artes, inclusive uma foi feita pelo companheiro aí, Geraldo Alckmin, vice-presidente, que foi a ETEC das Artes, né, que tem ali em São Paulo, perto do Carandiru. Mas a gente tem uma escola chamada Escola Masculina do Brás, que foi uma das primeiras, que foi a origem, inclusive, das ETECs, de modo geral. E a Escola Masculina do Brás tinha um curso de pintura de fachadas. Naquela época chamava tabuleta. E aí, toda uma geração de imigrantes italianos, enfim, europeus que chegaram pobres aqui no Brasil do século XX, muitos foram estudar lá. E aí, vários deles foram pintar fachada, foram pintar tabuleta. E depois viraram artistas, como o Alfredo Volpi, como o Rebolo. Enfim, são pessoas da área da pintura, especificamente, quem é da área de artes visuais conhece. Que são grandes nomes da pintura brasileira, o que tem obra avaliada em milhões, mas que são pessoas que pintavam fachada e aí, no final de semana, pintava as suas próprias histórias, né? O próprio Volpi tem aí pinturas sociais, né? Enfim, então, para mim, é uma oportunidade histórica da gente fortalecer, inclusive, a base social da esquerda, né? Que é dos produtores de cultura, e formar as futuras gerações. E aí, pensando nessa questão que a gente lê aí a todo momento, que a extrema-direita ela está atuando fortemente dentro das juventudes, principalmente através da internet, né? Inclusive a série aí do momento fala sobre isso, desses dispositivos. Aliás, esses próprios dispositivos, como o Discord, por exemplo, por que a gente não fomenta aplicativos de discussão dentro do nosso campo, enfim, que estimule com os nossos algoritmos as discussões do nosso campo e tudo mais. Mas o fato é que eles estão atentos a isso, estão produzindo dentro para convencer essas pessoas, e a gente também precisa fomentar a cultura, enfim, que é a nossa base material de modo geral, é a nossa base política de modo geral, e que precisa ser fortalecida. A gente não fortalece, é curioso isso. Pois é. Como eu disse, é sempre um diagnóstico e uma tarefa, sabe? Que a gente tem quando a gente vai pensar a cultura a partir desse viés mesmo. E olha só, deixa eu só cumprimentar Leandro Fortes aqui. Leandro, boa noite, camarada. Valeu, meu querido, aqui pela sua audiência, por nos prestigiar. Leandro, aliás, parabéns pelo seu dia também, viu, Leandro? Jornalista também, assim como eu e vários outros que estão aqui. Aí, o Guilherme, só para voltar nesse ponto do soft power, porque o Pablo Freitas, que, enfim, acompanha a gente sempre aqui, ele está trazendo uma questão sobre o soft power. Diz ele o seguinte, que ele é do interior do Rio, e uma colega de Alagoas fizeram abaixo assinado contra o termo soft power no texto base da terceira Conferência Nacional de Cultura, que aconteceu em Brasília em 2013. E aí ele complementa que na academia há uma diferenciação. A Siri aqui do celular. Na academia, diz ele, há uma diferenciação entre hard science e soft science, que acho tão equivocada quanto a ideia de soft power cultural. Pablo, você pode discorrer, eu não sei se é uma discussão que a gente vai conseguir fazer aqui nesse tempo todo, mas só para colocar ele aqui na tela, a partir do que ele está trazendo aqui. Diz ele, falar com a população brasileira sobre soft power, acho um erro comunicacional, como dá a entender que todo pobre é de direita. Não sei a partir de que premissa também, mas enfim, ele está trazendo aqui essas questões, esse Posso debate. comentar, Thalita? Por favor, Não, pode assim, sim. eu não sei se ele está falando dentro dessa perspectiva, mas assim, falar sobre soft power é um próprio soft power, né? Se a gente for entender, né? Porque é uma influência política de quem estabeleceu o conceito e de quem vende o conceito. Então, se for nesses termos, mas a gente acaba usando para fins aí dentro de um circuito que compreende, enfim, a gente não sabe perder muito tempo de que estrutura a gente está falando. Mas em termos de colonização, obviamente é um soft power do soft power, inclusive, tratar dentro desses termos. Talvez seja isso que ele tá refletindo, mas a gente pode pensar em influência cultural política, enfim, que a gente pode produzir.
conscientemente, em nível mundial, em nível regional, enfim. Bom, e aí, Bom, e Guilherme, aí, aqui também Guilherme, aqui também. queria te fazer uma pergunta sobre um outro texto seu, que isso é uma pauta que está muito presente, em especial aqui entre a gente do campo da esquerda, que suscita bastante discussão mesmo, polêmica, etc. E você fala sobre a questão da cultura woke. E eu coloquei aqui sobre a cultura woke e a luta de classes, né? Que aí me parece, dentro do que você está trazendo no seu texto, e eu concordo, inclusive, que há de fato um processo de apropriação neoliberal, portanto capitalista, de lutas históricas, né? E a partir disso, inclusive, todas as críticas sobre como, inclusive, a gente entende como tudo é identitarismo. E a gente tem conversado sobre isso aqui no programa. E aí tem um trecho do seu texto que eu gostei muito, que eu vou ler ele rapidamente aqui, e eu queria que você pudesse comentar. Que você diz o seguinte: na era onde a dominação cultural capitalista é cada vez mais ampla, mais sofisticada, difusa, individualizada e mundial, a construção de um aparato contra-hegemônico pela esquerda e a construção é urgente. Aparato que deve levar em conta múltiplos níveis de recepção, atuando junto às elites culturais e econômicas, mas também às camadas populares, valendo-se de inteligência artificial, big data, filmes, músicas, exposições, mas também de templos evangélicos e até programas policialescos, por exemplo, modulando discursos, criando empatia, afetos, cultura e arte, trabalhando os níveis de comunicação até conquistar musculatura para disputar culturalmente a sociedade e parar de cair na armadilha das duas extremas-direitas. Você começou falando sobre isso, mas é que esse seu texto é muito bom, inclusive, viu, gente? Vou até pôr o link aqui para quem quiser ler. E eu queria que você comentasse a respeito dessa questão, porque eu acho que ela é bastante importante e atual, inclusive. Vou pegar o gancho da questão liberal aí, sobre a discussão das identidades e tudo mais, que é a discussão aí dos últimos 10, 15 anos, né? E aí, para usar o exemplo que a extrema-direita tradicional, conservadora, fascista, enfim, quer que seja, sempre adora falar, né, do Jorge Soros, né? Jorge Soros é um grande financiador, não sei o quê, do globalismo, da esquerda, né? Eles chamam de esquerda. A questão que eu faço desse texto é uma tentativa de colocar os pingos nos is aí, que é uma extrema-direita de um lado, e talvez pareça uma aberração em termos geográficos, e uma outra extrema-direita do outro lado. O fato é que o Jorge Soros, ele financia, em nível mundial, uma quantidade de produções de ativistas, o que quer que seja, fundamentalmente do universo da cultura, gigantesca. Só para eu dar um dado, por exemplo, o Jorge Soros financia, e eu acho que muita gente aí do público mais progressista, de classe média, ouve a Rádio Novelo. Então, a Rádio Novelo, aí, que é super bacana, não sei o quê, tem financiamento. Então, vai lá, cai um dinheirinho para eles. O que esses caras liberais produziram nos últimos 20 anos? Lembra, se a gente for pensar a retrospectiva histórica, a discussão de 2002 era, até 2002, enfim, era contra a ALCA, era contra a globalização, né? A gente tinha a Naomi Klein com um livro que virou um best-seller mundial, que era o Sem Logo. E tinha uma discussão política bem interessante, assim, né? Que mostrava o poder do capital hegemônico em nível mundial. O fato é que, e aí falta a pesquisa que conte isso tudo, tá? Tô falando isso aí como uma percepção e que precisava ser contabilizada, ser descrita e tudo mais. Mas o fato é que grandes instituições liberais começaram a promover outros tipos de discussões culturais mundo afora. Eles são muito bons em identificar isso e investir dinheiro nisso, né? Então, ao invés de vocês estarem discutindo isso, vocês podem estar discutindo isso. E aí, e discutindo isso dessa maneira. Isso é o mais importante. E como é que eu faço isso? Eu não censuro ninguém, eu não pauto ninguém. Eu vou simplesmente dar dinheiro, fomentar, fortalecer essa pessoa que pensa como eu. Então, essa pessoa vai ter mais evidência que a outra que não pensa. A luta do movimento negro brasileiro é de décadas. E boa parte dela é socialista, né? É radical, é revolucionária e tudo mais.
E aí cabe do ponto de vista liberal eu fomentar essa outra discussão dentro do movimento negro que não tem essa perspectiva. E isso é muito bem feito em nível mundial, assim, não é teoria da conspiração, não é nada, assim, é você... E a própria extrema-direita levantou, tradicional fascista, né, que é contra os liberais, levantou isso daí e expôs alguns dados e tudo mais. E aí, quando eu estou falando disso, perceber em que lugar que a gente está. Porque a gente fica hora defendendo um, hora defendendo o outro. Porque a gente não tem musculatura para pautar o debate. Isso é importante, o reconhecimento. Eu estou fazendo uma fala aqui que parece uma catástrofe, mas a gente tem exemplos, a gente tem exceções, a gente tem pessoas que estão fazendo ações que muitas vezes são precárias, são pontuais, mas a gente tem ações. Mas o fato é que, como a gente não pauta o debate, a gente não tem musculatura, a gente ora está defendendo os liberais, ora está defendendo a extrema-direita, que é nacionalista, né? Muitas vezes, e aí tem ações que é contra a guerra, por exemplo, agora, né, com o Trump fazendo isso. Quem que não vai defender para a guerra da Ucrânia, o que é que seja? E os democratas não, né? Eles promoveram a guerra. Então, essa maluquice que a gente fica indo de um lado, indo para o outro, né? Com uma grande influência democrata na nossa esquerda liberal brasileira, enfim, centro-esquerda liberal. E aí, pelo menos ter essa consciência para a gente conseguir construir as nossas opiniões, as nossas narrativas. E aí, gente, aí é se valendo da estrutura que está posta. A gente, óbvio, assim, em termos ideais, idealistas, eu teria outras, acho que tem que fomentar o cinema, fomentar outro tipo de linguagem artística, o que é que seja. Mas o fato é que as pessoas, elas são estruturadas, né, culturalmente dentro daquilo que elas convivem. Se eu venho com uma intervenção, é um ruído e eu sou repelido. Isso aí Paulo Freire coloca, isso aí é a teoria da... É, os Raymond Williams, os marxistas culturais aí da década de 70, tem uma grande gama aí de pesquisa teórica sobre isso. Mas que talvez no dia a dia a gente ainda reproduza aquilo que eu falei, essa tradição iluminista burguesa aí de esclarecimento. E aí, a partir do momento que eu entendo que tem vários dispositivos que o capital usa, tanto o capital fascista como o capital liberal, eles estão o tempo inteiro ali, ó, fomentando as coisas mais banais, como a radionovela, que é um negócio bacana, bem feito, histórias boas de se ouvir e tudo mais, estão ali, ó. E, sei lá, outras coisas, instituto que defende a criança, coisas que mais, assim, que parece que não tem nada a ver, eles estão ali fomentando, né? E, obviamente, a gente não tem ainda, enfim, estrutura organizada de fomento, que é uma defesa que eu faço aí do- da, da, da experiência histórica do Centro Popular de Cultura da UNE e de outras ações pontuais. E é o apelo que a gente faz no governo de centro-esquerda aí, de conseguir fortalecer e tudo mais. E aí, tudo bem, a direita vai atacar, que é ideológico, que não sei o quê, mas o fato é que você tem como fortalecer é, sem ser uma questão de viés político, só fortalecendo as questões culturais, a área da cultura, isso já contribui, né? E aí a esquerda organizada fora do governo faz o seu papel, né? Você acha que essa esquerda fora do governo, né, os movimentos sociais, eles estão, digamos, acuados ou escolheram realmente não fomentar lutas, inclusive nesse aspecto? Você acha que tem uma. Isso é uma análise geral, tá? Não só no campo da cultura especificamente, assim, mas uma opinião sua mesmo. Que há uma certa. Como que eu posso dizer? Estou tentando encontrar a expressão, o termo correto aqui. Acho que não é cansaço a palavra, mas assim, uma certa acomodação. E aí, porque assim, enquanto a gente tem aqui, a gente tá o tempo todo aqui instigando de maneira crítica, porque nós somos um canal, inclusive, de esquerda radical e etc. E cutucando de fato o governo, né, para que ele olhe, já que ele se pretende ser um governo de centro-esquerda, é como ele se apresenta, então a gente quer tentar puxar ele fazendo as críticas que nós fazemos. Mas, por outro lado,
A partir dos movimentos sociais, você acha que há uma certa acomodação mesmo, assim, e que não tem uma pressão que venha desse lado externo? Ó, primeiro que eu acho que o próprio Jones, eu acho que tem outros sociólogos que poderiam descrever isso muito melhor. Eu acho que, de uma certa forma, não. Eu acho que tem muita gente atuando e tudo mais, mas se você pensar que boa parte, e aí aconteceu historicamente todos os governos do PT, quando ele assume, é uma estrutura burocrática política que absorve muitos militantes, né? E aí, para quem já fez militância, o que quer que seja, sabe que você tem a sua vida, que você precisa sobreviver, que você precisa ganhar seu pão, e tem um momento em que você vai fazer reunião, que você vai se encontrar com alguém, que você vai promover evento, que você vai fazer cartaz, o que quer que seja. Né? E sempre conciliar isso, para um banqueiro é coisa muito fácil, porque se a pessoa não trabalha, a gente trabalha, né? A gente vende a nossa mão de obra, a nossa força de trabalho, 9 horas por dia, 3 horas para 1 hora e meia para ir, 1 hora e meia para voltar. Então, as pessoas cansam, né? Então, quando elas são absorvidas pela estrutura burocrática, né, da democracia liberal, obviamente isso faz com que essa pessoa pare de fazer outro tipo de trabalho, né? Então, estou dando um dado bem material mesmo, assim, bem realista. A pessoa que estava ali promovendo encontro, reunião, panfleto, cartaz, discussão na internet, porque é disso que é feita a luta política em termos reais. Ela está fazendo uma função específica ali dentro da estrutura burocrática política, enfim. Então a gente tem esse dado real, né? De abalo material aí. Mas o fato é que a gente continua tendo pessoas que estão organizadas no movimento, que não entram para governos, aí não vou nem falar do governo federal, né? Governos de esquerda de modo geral aí que a gente tem no país afora, prefeituras, o que quer que seja. A gente tem, e a gente teve uma crítica dos anos Lula da importância de permanência nos movimentos e aglutinar, né? É claro que daí, de modo geral, a extrema-direita transforma a esquerda como vidraça, não importa se você é movimento social ou se você é governo, né? E aí vai atacar você, usa como espantalho e tudo mais. Então, assim, é uma conciliação de muito difícil, porque não somos muitos, né? Quem faz trabalho militante diariamente são, infelizmente, não somos muitos, se a gente for contar. Embora somos muito organizados, se você for pensar aí, né, historicamente, o que é o MST, são grandes exemplos de luta e de militância. Eu acho, e aí vindo para o meu lado de pesquisa e da área da cultura, eu acho de fato que a gente centra muito a discussão, a força vital, o tempo de trabalho, em discussões essencialmente políticas ou eleitorais, quando a gente poderia ter a possibilidade de construir relações culturais diárias, cotidianas, como é a cozinha do MTST, como foi o Centro Popular de Cultura da Uni, porque isso aglutina pessoas, a gente consegue ter relações de confiança para além da nossa bolha específica e que vai ajudar na pauta do movimento social, né? A gente não vai virar. O MST, para mim, tá a um pulo, a um passo de ser um grande promotor de cultura, né? De entender que, para além de produção de alimento que eles fazem, é produção de cultura. A feira que eles produzem em São Paulo e em outras capitais para além de uma feira de venda de alimentos, é um evento cultural, é um encontro onde as pessoas gostam de passar um tempo, de encontrar pessoas e o que quer que seja, né? Então, perceber isso talvez responda aí, talvez incentive, talvez aumente a militância. Porque, de fato, a gente tem aí a experiência dos primeiros, dos 3 governos do PT, um enfraquecimento do movimento social, porque essas pessoas, muitas delas, vão para governos e tudo mais, né? E fica aquele negócio, defendo, não defendo, critico, não critico, que é sempre muito difícil. E do ponto de vista da direita, eu vou atacar, né? Eu vou atacar isso. Eu não sou besta, eu vou atacar esse, vou atacar aquele, porque eles estão ali, ó, meio confusos, né? Perfeito, totalmente. Guilherme, quero te agradecer muito. Só deixar aqui um adendo para você voltar. A Rosa está sugerindo, olha só, eu gostei da sugestão. Você vir falar deste livro do Paulo Freire. Então fica aí, de Nossa, eu repente, já pensei, como. eu já pensei em fazer um curso de 3 livros do Paulo Freire que eu acho fundamentais: Pedagogia do Oprimido, Comunicação ou Extensão e Cartas à Guiné-Bissau. Tem gente muito, tem professor,
presidente do Instituto Paulo Freire, o Moacir Gadotti, inclusive, talvez ele já esteja um pouco mais velhinho, seria muito mais capacitado para falar, mas eu aprendi com ele. E esses 3 livros, assim, eu acho que quem defende Paulo Freire precisava ler esses 3 livros, que são fundamentais, não para a alfabetização, para entender a relação de hierarquia, que por mais que eu tenha razão, tenha ideias brilhantes, o caso do livro da comunicação e extensão era sobre agricultura. O Paulo Freire tinha razão em convencer os agricultores de usar técnicas agrícolas para melhorar a produção e eles não morrerem de fome. Só que ele percebeu que ele não podia impor isso. É muito interessante esses 3 livros, de modo geral, trabalham isso, a imposição cultural ao outro, que a nossa tradição iluminista, ainda na esquerda, perdura muito. Perfeito, mas já fica aí, de repente, como convite para a gente você voltar e a gente comentar desse livro. Acho que esse livro é importante. Eu não conheço esse livro, tá? O Pedagogia da Autonomia e do Oprimido eu já li os dois, mas esse É do mais Paulo Freire. desconhecido. Exato. Mas esse de repente fica aí. Eu gostei da sugestão da Rosa, acho que de repente a gente pode pensar em pegar alguns pontos. E claro, quero que você volte então para Com o outras maior prazer. conversas também. Valeu, Guilherme. Até a Obrigado, próxima, Thalita. então. Obrigada. Tchau, tchau. Valeu.